Bom, dando continuidade então a essa operação ENG, onde a gente vai buscar essa nossa tão sonhada aprovação. E para isso a gente precisa entender, né, como é o vestibular UENG. Essa é uma aula onde a gente de fato vai entender como é o vestibular da UENG. A gente vai fazer então uma introdução a esse vestibular da UENG. Sobretudo a gente sabe que a UENG ela tem, né, campi em diversas cidades aqui em Minas Gerais, tanto em Belo Horizonte, Frutal, Barbacena, em Passos, que é o lugar que eu estou, Divinópolis e em algumas outras cidades. A UENG, então, que conta com um portfólio gigantesco de cursos. Então, possivelmente, se o curso tem aqui na UENG, se não tem, logo deve abrir. Recentemente, a gente teve aqui na unidade de Passos a abertura do curso de Psicologia, né? Então, a UENG sempre ampliando esse portfólio de cursos e sempre, né, vale ressaltar, uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Então vamos entender então como é a UENG. João, fui aluno seu já em algum momento e já vi esse slide. Bom, eu sempre trago informações novas, então vale a pena ficar. E você deve estar se perguntando, então todas as outras aulas, os slides serão o mesmo? Não, não serão. É porque esse de introdução ao vestibular UENG não tinha motivo, não tinha razão para ser um slide diferente. Até porque se a gente vai introduzir de novo como é o vestibular da UENG, a gente tem que usar de novo esse mesmo material, porém sempre, né? Outra aula, novas informações, né? Então vale a pena ficar, vale a pena assistir sim da mesma forma. Bom, o vestibular da UENG, tradicionalmente, a prova objetiva, contém 48 questões. Então a gente vai ter tanto da área de linguagens, matemática, ciências da natureza, das ciências humanas, mas detalhe, a prova da UENG, ela não vai vir como lá no Enem, separada. linguagens e seus códigos, matemáticas e seus códigos. Não. Ela traz assim pra gente separado, né? A gente pode agrupar sim nessas quatro frentes, mas na prova da UENG vai vir separado. Biologia e as questões de biologia, física, questões de física, português, as questões de português e assim por diante. Suco, tá, pessoal? Vamos lá. Então, quando a gente fala de linguagens e códigos, né? Nós vamos ter então 12 questões, porque a gente vai ter 6 questões para português e literatura, 6 questões para essas línguas estrangeiras. Já na nossa ciência da natureza, a gente teria então em tese 18 questões, 6 para biologia, 6 física e 6 química. Para matemática, 6 questões, ciências humanas, 12, 6 para história, 6 para geografia. Acho que você já conseguiu entender. Sim, você já conseguiu ter o pulo do gato, que aqui na UENG, então, a gente vai ter isso de 6 questões para cada frente de matéria. Então, cada matéria, ela vai ter 6 questões, totalizando 48. E quando a gente fala da UENG, ela não costuma ser aquela prova extremamente pesada, extremamente carregada, como a gente está acostumado no Enem. A gente está acostumado lá no Enem com uma prova muito carregada, uma prova extremamente pesada. Aqui na UENG, o caminho não é esse. A UENG, ela tem uma prova em tese mais objetiva que o Enem. O Enem, ele gosta de subjetivizar muita coisa. A UENG, ela gosta de ser direta ao ponto. Casca grossa, tiro dado, bugio deitado. Essa é a característica da UENG. Ela, tradicionalmente, naquela prova que vai te enrolar em uma página inteira em um texto, que vai te jogar aquele negócio extremamente complicado, que vai te cobrar de você mais uma análise profunda desse texto do que da matéria. Não, a UENG, ela gosta de ser mais objetiva, ela gosta de cobrar o conteúdo de forma mais cru, diferentemente do Enem. O Enem, ele gosta muito de trabalhar a interdisciplinaridade.
João, então quer dizer que aqui na UENG a gente não vai ter interdisciplinaridade? A gente vai ter sim, porém a gente não vai ter daquela mesma forma extremamente trabalhada, extremamente rebuscada do que no Enem, beleza? Continuando, a gente já matou isso então, a gente vai ter aquelas clássicas frentes e serão 6 questões para cada uma dessas frentes. João, então quer dizer que aqui não vai cair sociologia, não vai cair filosofia? Olhando a grosso modo, não. Mas é aquele mesmo bizu que eu passo dentro de aula. Eu posso ter uma sociologia cobrada implicitamente dentro de história. Eu posso ter uma filosofia cobrada implicitamente dentro de história e qualquer outra área do conhecimento. Então, por mais que a gente não tenha de forma cru, a grosso modo, falando é assim, assim, assado, ele pode te cobrar. Ele não só pode, ele vai te cobrar daquela forma ali escondida, assim como a gente fala lá em literatura, que por vezes você consegue acertar uma questão lá dentro das humanas e não de linguagens, sabendo o conteúdo de literatura, lembrando, fazendo aquele jogo, aquela memória, essas interligações, aqui a gente vai poder dizer que a gente pode acertar várias questões dessa mesma forma. E aqui na UENG, peso 2 nessas provas. João, como assim? A prova tem as suas 48 questões. E aí, quer dizer então que no final vai valer 96 pontos. Não tem pesos específicos, para todas as áreas serão 2 pontos. Cada questão acertada valerá 2 pontos, ou seja, vale 48, acertei 30, vai tirar 60 pontos. Acertei 35, 70 pontos. Não tem muito segredo. E aí a gente vai complementar essa nota então com os 60 pontos da redação. Inclusive, já que a gente está falando da redação, diferentemente do Enem, a UENG ela não tem um padrão. Sim, no edital a instrução é que esse candidato, você que está fazendo a prova, você vai ter que produzir um texto no formato de um gênero discursivo que vai ser definido. Então, João, ferrou, fudeu. Não é assim não. Você vai trabalhar todos esses gêneros discursivos, né? A gente vai entender. E aí a gente tem os principais. A gente tem dentro do discursivo, né? A gente tem o dissertativo argumentativo, a gente tem carta, a gente tem artigo de opinião, a gente tem manifesto. E nos últimos anos a UENG tem mantido um padrão, nos últimos 2 anos, né? De cobrar o dissertativo argumentativo, aquele mesmo do Enem. Porém, a mão na hora da correção da UENG, ela é mais leve. A UENG não pesa tanto a mão na correção como a gente está acostumado lá no Enem. Olha lá em 2017 a UENG pediu um texto dissertativo sobre o tema, né, a uberização do trabalho na era tecnológica, precarização ou liberdade. Fez esse questionamento. Lá em 2016, a UENG pediu um texto de campanha de conscientização sobre o respeito à diversidade estética e cultural em seu país, de modo a combater preconceitos. O título sendo um slogan criativo. Inclusive, na UENG, o título ele é obrigatório, diferentemente do Enem. João, por que obrigatório? Quando a gente olha lá, em quadro de distribuição de notas, tá lá, o título tá lá para ser avaliado. Então, o título ele é obrigatório. João, eu não coloquei título na minha redação, quer dizer então que eu tô eliminado? Não, você não tá eliminado. Mas você não vai atingir a pontuação máxima. Você vai deixar de ganhar pontos. A gente sabe que esse título vai valer no mínimo 1 ponto. João, como que você sabe que o título vai valer no mínimo 1 ponto? Olhando, fazendo análise das redações, né? Já dentro da mentoria, a gente fez análise de algumas redações e dentro delas tinha a redação 59, uma redação impecável, perfeita, mas não tinha título, por isso não tirou nota 60. Em 2015, a UENG pediu um texto dissertativo argumentativo discutindo a organização social do trabalho.
E mais atrás, né, ela já pediu pra gente artigo de opinião, problematizando a liberdade de imprensa, e tudo isso a gente trabalha mais à frente, a gente vai entender. E essa distribuição da UENG dentro da redação é justamente o seguinte: a gente tem 15 pontos para essa adequação à proposta de redação, a gente tem 15 pontos para macroestrutura textual, a gente, aqui ó, o título entra justamente aqui na macroestrutura textual. Opa, escureceu tudo. A gente tem 15 pontos para microestrutura textual e 15 pontos para expressão, exposição de ideias, linha de raciocínio, uso desses conceitos, coerência, argumentação, tudo aquilo que a gente já conhece, conhecimento de mundo, repertório sociocultural e a seleção deste vocabulário. E aí, o vestibular da UENG, a gente precisa entender tudo isso, né? O vestibular da UENG é uma prova que não vai ser tão pesada, mas é uma prova que, como ela não está pesada, ela não está pesada só para você, ela também vai estar leve para diversas outras pessoas. E aí o que a gente fala na mentoria, essas metas diárias e semanais, aqui eu não vou dar tanta ênfase para esses tópicos, principalmente nas técnicas de estudo, até porque a gente tem aulas específicas disso. Aqui, por exemplo, não tem isso na UENG. A UENG não vai trabalhar TRI. A gente pode ficar um pouco mais tranquilo, ou não, né? Porque a UENG, ela não vai ter aquela TRI. Então, não importa o teor da questão que você acertou ou errou, é 2 pontos para a questão, independente da questão. Independente se é uma questão fácil, independentemente se é uma questão difícil, ela valerá 2 pontos. Então, não tem TRI. Na UENG, não há TRI. A sua nota vai ser ela crua, exatamente aquilo. Se você acertou 30, 60 pontos. Mas eu acertei mais fáceis e não acertei aquela que era difícil. Não importa, isso é da TRI. A UENG, ela vai pro clássico, o tradicional. Acertou, ponto. Errou, não ganha ponto. Não tem TRI. Provas antigas também é uma grande aliada para a gente, né? Tanto para conhecer o estilo da UENG, tanto para revisar conteúdo, para aplicar o EBQ, para aplicar a correção aprofundada, enfim. E sem contar dessa simulação de controle de tempo. Na UENG, normalmente a gente tem aí uma duração dessa prova de 4 horas, e aí se a gente tem 48 questões, a gente tem quase 4 minutos por questões, porém a gente tem que fazer essa redação. A gente vai deixar então 1 hora para planejar e escrever essa redação que tradicionalmente ela é bem mais tranquila que a do Enem, então acredito eu que você nem vai precisar de 1 hora por um todo, mas reserve essa 1 hora para fazer essa redação, para a gente conseguir realmente trabalhar muito bem, para realmente conseguir se aproximar mais dessa aprovação. Falando da estrutura de provas, fiz uma comparação para você, de um lado o ENG, de um lado o Enem. Na UENG a gente tem 48 questões objetivas e uma redação com duração de 4 horas. E cada área do conhecimento, ou melhor dizendo, cada matéria tem peso 2, independente do curso que você quer, né? Diferentemente de tudo aquilo que a gente já conhece do Enem. E a gente tem na UENG questões mais diretas, questões mais objetivas, elas vão mais específicas e não focam tanto nessa interdisciplinaridade. E o estilo da redação, né? Assim como no Enem, ela também vai trazer esses focos em temas sociais, culturais, relevantes e olho em Minas Gerais. A gente está falando de uma prova estadual, a gente espera que ela seja mais regionalista. Por mais que a UENG tenha deixado muito a desejar no regionalismo, a gente sempre vai esperar uma prova mais regionalista. Enfim, a UENG, ela não precisa ter uma sessão destacando, falando para você, isso aqui é sobre regionalismo. Não. Na UENG o regionalismo cai de forma implícita. João, como assim?
é sempre aqueles autores mineiros, vão aparecer um pouquinho ali. Quando está falando de relevo, ele vai estar falando um pouco de Minas Gerais, Guimarães Rosa aparecendo, Adélia Prado aparecendo, justamente nisso, de forma implícita, trazendo muito dessa realidade regional. E aí que é o problema. Minas Gerais, a gente até brinca, meu país, Minas Gerais. Minas Gerais é gigante, Minas Gerais é muito grande. Então, vale a pena sim você colocar na sua lista para estudar aí Minas Gerais, porque Minas Gerais ela tem múltiplas faces. Minas Gerais é muito grande. Então, às vezes, nunca vi que é regionalismo na UENG. É porque você não está sabendo a realidade do outro lado mineiro. Minas Gerais é muito grande. Sempre guardei isso. A UENG ela é uma prova mais conteudista. Em tese, né? Se eu falo mais conteudista, você já imagina que aquela prova é impossível de se fazer mais não. A UENG, a gente coloca ela até em um nível médio de dificuldade, não é aquela prova estarrecedora, vale ressaltar. Essa dificuldade mais moderada, mas a gente precisa de precisão. A UENG, ela vai muito direto ao ponto. No Enem, você tem muito aquele seu aliado da interdisciplinaridade de conseguir acertar um conteúdo que você não faz ideia do que é aquele conteúdo. Na UENG você vai ter que saber isso, porque a UENG ela vai ser mais direta no que ela está te cobrando, no que ela está te falando. E na UENG, então, a gente tem uma aula para falar só disso, né? Sobre dessa distribuição dentro da prova. Se você faz uma prova inteligente, vai sobrar muito tempo. Essas 4 horas são mais que suficientes. Pega seu telefone, ou se você está me assistindo pelo telefone,